Fox Rock Bernari, e nesse vídeo eu vou falar sobre The Walking Dead, mais especificamente sobre os vilões que mais se destacaram nessas últimas 5 temporadas, que no caso é o Governador, que se destacou durante a terceira e a quarta temporada, e o outro vilão é o Gareth, né, o canibal lá, o líder do pessoal do Terminus, que se destacou no final da quarta temporada e o início da quinta temporada. Então, eu poderia falar a respeito de outros vilões, como o Shane, os Maraudes, que apareceram durante a quarta temporada, e o pessoal do hospital, que foi o foco na última temporada. Só que, na minha opinião, eu acho que tanto o Governador quanto o Gareth, o líder dos canibais, o pessoal do Terminus lá, eu acho que foram os vilões que mais se destacaram nessas últimas 5 temporadas. Então, nesse vídeo eu meio que vou falar a respeito desses dois vilões, dizendo os pontos negativos e positivos, falando a respeito do seu desenvolvimento, dos danos que eles causaram no grupo do Rick, etc. E no final das contas, a partir desse duelo que eu vou criar, mais ou menos, eu vou definir, né, na minha opinião, dizendo quem eu acho que foi o melhor vilão durante todas essas 5 temporadas ou durante seus aparecimentos na série. Então vamos começar. O primeiro ponto, a primeira área de atuação do grupo, né, que eu vou falar nesse vídeo, é em relação ao grupo de cada personagem. No caso, eu vou falar primeiramente do Governador, né? O grupo do Governador, no caso, era Woodbury, né? Uma pequena comunidade com várias pessoas, e no decorrer da terceira temporada nós acabamos percebendo que a grande maioria das pessoas vivendo nessa comunidade são um bando de inúteis, idosos que realmente não sabem atirar e realmente não sabem fazer porcaria nenhuma, e só sabem encher linguiça juntando pessoas lá dizendo que realmente a gente tem uma comunidade de pessoas úteis. E a grande minoria do grupo do Governador, que são aquelas pessoas armadas que trabalhavam para o Governador, pegando suprimentos, como o Murley, etc., eles realmente eram os únicos personagens úteis do grupo. Então isso também foi provado no último episódio da terceira temporada, quando o Governador juntou grande parte da cidade para invadir a prisão, e no final das contas todo mundo fugiu quando viu o Glenn atirando. Então realmente o grupo do Governador é bem inadequado para um apocalipse zumbi ou para qualquer utilidade que envolva armas de fogo ou sobrevivência. Então realmente o grupo do Governador foi meio fraco em relação a a seus deveres desse mundo apocalíptico. E em relação ao grupo do Gareth, nós podemos ver um grupo um pouco menor, né? No caso, enquanto o Governador tinha uma grande comunidade, o Gareth apresentava um grupo menor, mais organizado, sei lá, com mais de 10 a 15 pessoas. E eles eram canibais, cara, que coisa foda, né? Então eles capturavam as pessoas, cada um tinha uma arma de fogo, então todo mundo estava preparado para sobreviver, eles tinham um planejamento, vamos matar aí todo mundo pro Terminus para comida geral. O grupo deles realmente é muito mais preparado, apesar da quantidade ser um pouco menor. Então em relação ao grupo, na minha opinião, o grupo do Gareth está mais adequado para essa área, né, desse mundo apocalíptico. O segundo ponto é o desenvolvimento de cada personagem. No caso, o Governador, ele apareceu primeiramente no terceiro episódio da terceira temporada e faleceu no episódio 8 da quarta temporada. Não sei se foi o oitavo ou o nono, eu acho que foi o episódio 8. Mas no decorrer de todos esses episódios nós podemos perceber que o desenvolvimento do personagem Governador foi um tanto lento e demorado, né? Inicialmente ele apareceu como um cara do mal, todo mundo que leu os quadrinhos sabia que ele tinha que criar uma rixa com o grupo do Rick, e demorou uns 9 episódios para ele começar a odiar o grupo da prisão, toda aquela questão de vingança contra a Michonne, etc. E depois ele atacou o grupo da prisão, falhou, depois voltou. Demorou demais, foi uma temporada e meia só de, sei lá, coisinha enrolada, etc. Então assim, no geral o desenvolvimento do Governador foi um tanto demorado, foi um tanto inadequado também, e no caso do Gareth foi exatamente o oposto. Enquanto o Governador foi muito lento e demorado, o do Gareth foi muito rápido, e também, foi tão rápido que nem deu pra sentir nada em relação ao desenvolvimento dele, porque o Gareth começou um cara do mal e terminou como um cara do mal, então realmente não teve lá um grande desenvolvimento por parte desse personagem. Então essa questão de desenvolvimento meio que empata, porque um foi rápido demais, o outro demorou pra caramba. Então realmente fica difícil de definir quem teve o melhor desenvolvimento. Eu acho que até o T-Dog teve mais desenvolvimento que ambos, né? Teve um desenvolvimento mais adequado. Mas assim, no geral foram ótimos personagens, só que realmente falhou em questão de desenvolvimento. Mas a gente também tem que culpar o Mazara, que destruiu a terceira temporada com o desenvolvimento da prisão, do Governador, de Woodbury, etc. Criando aquelas histórias inúteis do Milton, da Andrew, enfim. Mazara foi culpado pelo desenvolvimento do Governador. Mas o Gimple também foi responsável pelo desenvolvimento do grupo dos canibais, então realmente a gente tem que levar isso em consideração. O terceiro ponto é a questão de danos no grupo do Rick, né? Porque ambos os grupos, tanto o grupo de Woodbury, no caso liderados pelo Governador, e o grupo do Terminus, liderado
liderado pelo Gareth, tiveram inimigos em comum, que no caso era o grupo do Rick. Em relação aos danos que eles causaram no grupo do Rick, o governador ele causou muito mais dano. Ele matou a Andrea, matou o Milton, matou o Axel, matou o Herschel, matou o Merle Dixon. Então teve todas aquelas questões de mortes, de invasão da prisão. Então realmente teve uma tensão especial, enquanto os canibais apenas mataram o Bob. Então assim, foi meio ridícula a quantidade de pessoas que o Gareth matou, dizendo, não, nós somos perigosos e por isso nós vamos matar apenas uma pessoa do seu grupo. Então foi uma coisa rápida demais, foi uma coisa chata, né? Então eu acho que o governador ganhou em relação à quantidade de danos que ele causou no grupo do Rick. Sem falar da destruição da prisão, né? Caraca, ele destruiu a prisão enquanto os canibais não fizeram quase porra nenhuma com aquela igrejinha pequenininha. Então em questão de danos, o governador ganha, porque realmente foi uma coisa muito mais, digamos, estressante. Sei lá, porra, ele é um vilão, ele tem que destruir coisas. E infelizmente o grupo dos canibais não fez quase nada. O quarto ponto é a questão de duração dos personagens. O governador, ele primeiramente apareceu, como eu disse anteriormente, no episódio 3 da terceira temporada e durou até o episódio 8 ou 9, eu não estou lembrado, da quarta temporada. Desse episódio para o outro, como também foi mencionado, do salto de temporadas, passou meses. Então a questão do governador sobreviver por meses já é uma coisa muito legal, porque porra, foi um vilão que realmente demorou para morrer, mas também ele ficou um bom tempo ausente, andando pelas ruas, até encontrar a Megan. Então foi um tanto demorado, né, como eu disse anteriormente, o desenvolvimento dele foi lento, mas em questão da duração foi muito mais interessante e duradouro. Em relação ao Gareth, do episódio 16 da quarta temporada até o episódio 3 da quinta, né, que foi a duração do Gareth, no caso 4 episódios, a duração dele na série foi de um dia. Foi de um dia, porque o pessoal, né, vou explicar pra vocês. O grupo do Rick chegou no término no episódio 16 da quarta temporada. Eles ficaram lá até a destruição do local causado pela Carrie, e depois eles saíram. Isso aí aconteceu do episódio 16 até o episódio 1 da quinta temporada. Aí logo em seguida eles encontram a igreja, então quer dizer, não passou um dia. Então assim, do 16º episódio da quarta temporada até o episódio 2 da quinta temporada durou apenas um dia, e aí eles dormiram, e os canibais atacaram durante a madrugada e o Bob foi capturado, etc. Isso aí foi de um dia para o outro. Então realmente a duração do Gareth foi de apenas um dia na série, e que isso é uma coisa realmente patética e ridícula. Então o governador ganha por base de duração. Mas eu também mencionei anteriormente que o desenvolvimento dele foi bem demorado. Então não pense que isso já dá uma vitória assim, para o governador. Mas a questão de duração ele realmente ganha. Porque o Gareth ele só sobreviveu durante um dia na série. Foi ridículo. Quinto ponto é a questão de foco, né? A duração dos vilões, quando eles aparecem na câmera e tudo mais, quando eles são filmados, etc. Então assim, nós tivemos um foco constante do governador durante a terceira temporada. Nós tivemos episódios únicos com ele, junto com a Andrea, ignorando o Rick às vezes. Então assim, resumidamente, nós tivemos um grande foco desse personagem, principalmente na quarta temporada, que nós tivemos 2 episódios focados somente nele. Então realmente o governador foi um personagem um tanto importante ao ponto de receber tanto foco assim. Enquanto o Gareth não recebeu quase nenhum foco, ele apareceu apenas nos momentos que o vilão deveria aparecer, depois atacou, enfim. Ele não apareceu tanto, teve mais questão de foco na questão do padre, da questão do grupo do Rick, etc. Então realmente não teve tanto foco e o governador acaba ganhando na questão de foco também. O sexto e último ponto é em relação ao ataque final, né? Que no caso, o ataque final do governador foi no episódio 8 da quarta temporada, quando eles atacaram a prisão com o seu exército e tudo mais, com tanque e tudo mais, cara, uma coisa foda. Enquanto o Gareth invadiu a igrejinha no episódio 3 da quinta temporada. Então eu vou comparar esses 2 últimos ataques de cada grupo, óbvio que os 2 morreram. E também eu posso falar o sétimo ponto, que é a questão de morte, né? No caso, vamos falar primeiramente do governador, né? Ele atacou a prisão com o exército, ele conseguiu convencer um grupo de pessoas que o pessoal da prisão era do mal sem nenhuma prova, então isso foi uma coisa meio forçada, mas o ataque em si foi bem legal, deu uma tensão apesar de quase ninguém do bem morrer, apenas o Herschel, mas isso foi antes do ataque, durante o ataque realmente ninguém morreu do grupo do bem, apenas personagens de fundo, que foi uma coisa meio decepcionante, mas o ataque em si causou uma tensão, destruiu completamente a prisão, os zumbis invadiram, então foi uma coisa bem legal de se ver. Enquanto o grupo do Gareth invadiu a igreja de uma forma meio lenta, assim, dando aquele terror psicológico, sabe? Enquanto o governador deu aquele ataque físico, não, vamos destruir geral, etc.,
o grupo do Gareth se focou mais em causar aquele terror psicológico, uma coisa interessante, só que não causou tantos danos assim, principalmente na igreja, porque a igreja ficou intacta em relação ao grupo do governador. Então a questão de ataque final e morte, né, porque o governador lutou contra o Rick, teve aquela morte foda, né, foda entre aspas, foi bem mais interessante que a morte do Gareth, porque não censuraram, né, porque o governador foi empalado pela katana da Michonne depois de levar um tiro na cabeça, e foi mostrado isso, enquanto o Gareth apenas ele foi esfaqueado e desmembrado, só que infelizmente isso não foi mostrado, né? Foi censurado, apenas mostrou de longe o corpo, e como estava de noite acabamos não podendo ver o cadáver do Gareth. Então, de ataque final e morte, o governador ganha. Assim, no geral, ambos foram ótimos personagens que foram introduzidos na série, só que infelizmente ambos apresentaram seus devidos defeitos, questão de desenvolvimento, de foco, de ataque final, etc. E blá blá blá. Então, no final das contas, na minha opinião, eu acho que o governador foi um vilão muito mais interessante na série do que o Gareth. Eu poderia falar dos outros vilões, só que como eu disse, eu acho que esses dois vilões foram os que mais se destacaram dessas 5 temporadas. Então, esse é o meu vídeo falando a respeito de qual vilão eu achei mais interessante na série, até agora, entre o governador e os canibais. Então na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links, um deles referente ao meu grupo do Facebook falando a respeito do meu canal no YouTube, e outro eu falando de um fórum chamado Fórum Projeto Nerd, um fórum falando a respeito de várias séries com discussões, teorias e spoilers. O site é novo, foi criado pelos meus amigos, então entre lá, se registra, ajude o site a crescer, participe. Então esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, foco, só que até o próximo vídeo, valeu!